Então, boa noite a todos. Com grande alegria que a gente está aqui de volta para mais uma reunião do NEF, GCL. Hoje é dia 17 de março de 2025. Que todos estejam em paz, serenos, Jesus possa nos abençoar. E que estamos aqui ainda no versículo 8 do Evangelho de Mateus, capítulo 10 de Mateus, que tem esse dizer aí, né? Curar enfermos, erguer mortos, purificar leprosos, expulsar demônios, de graça recebeste, de graça vai. Então, a gente falta estudar esse finalzinho aqui, né? De graça recebeste, de graça dai. Então, alguém quer comentar alguma coisa sobre isso daí, antes da gente partir para algumas leituras aqui? É um assunto que a gente já tem bem claro no nosso coração, né? Bem claro no nosso coração, essencialmente aqui entre a doutrina espírita, a gente tem isso muito bem sedimentado, né? Então, vamos partir para alguma letra aqui, uma leitura aqui. Bom, graça é o dom de Deus, é a doação de Deus, é Deus gerando benefício. Você recebe uma graça de Deus, né? O que é isso, né? E a gente recebe esse benefício de Deus, não porque a gente merece, mas porque a gente precisa, muitas vezes, né? Que a gente não tem bem essa clareza, porque às vezes uma enfermidade, por exemplo, é uma graça. É uma graça de Deus para você repensar algumas coisas, né? Para você dar os devidos valores aí, né, em determinadas coisas, né? Então, sempre é uma oportunidade de crescimento, né? Às vezes, a oportunidade de um trabalho é uma graça, né? O aparecimento de uma pessoa necessitada, de uma dificuldade ali na sua frente, não deixa de ser uma oportunidade de crescimento, então é uma graça divina, né? E a maior graça divina que a gente recebe, provavelmente, seja a nossa encarnação, né? A grande oportunidade da gente estar crescendo, né? E tanto é que a gente não merece, mas que a gente precisa, né? Que a humanidade não merecia a vinda de Jesus naquela época, talvez nem hoje, né? A humanidade precisava da vinda de Jesus, né? E por isso ele veio ao nosso encontro. Né? Quer dizer, ele está sempre ao nosso encontro, mas veio aqui encarnado, né? E então, aquela multidão imensa da Galileia na época, os milhares que foram curados, que na verdade escolheram Barrabás a Jesus, né? No momento ali com Pilatos, ali, né? Aquela multidão merecia a presença de Jesus, se for pensar em mérito, né? Não, mas ela precisava daquilo, ela precisava, né? Aquela multidão não merecia que Jesus enviasse os seus discípulos, mas aquela multidão era carente desse auxílio, dessa orientação, desse consolo, dessas curas. E por isso que no final dessa perícope ele diz: envio como ovelhas no meio de lobos, né? Os lobos não merecem as ovelhas, mas precisam delas, precisam da orientação, da serenidade que elas apresentam, né, para refletir sobre si mesmo, né? Não merecem um coração bem bondoso, mas precisam dele. Agora, a conservação da graça, você recebe, como que você conserva isso em você, né? Você recebe, mas manter aquela graça é outra questão. Porque às vezes você recebe uma bela proposta de trabalho que poderia te servir de oportunidade de crescimento e você
falar, não estou preparado, não tenho tempo, né? Então, às vezes, a gente nem aceita a graça, né? Então, relaciona-se com a parábola do semeador. Todos os solos vão receber a semente. Entretanto, o solo que vai germinar e dar frutos é aquele que acolheu a semente. Podemos receber a graça, mas mantê-la e fazer frutificar exige boa vontade, exige esforço, exige perseverança da nossa parte, né? Então, eu posso e devo ser instrumento da graça de Deus para as outras pessoas. Que é aquela história, né? Deus atua nas criaturas através das criaturas, né? Tantas vezes nós somos a mão de Deus atuando nos nossos irmãos. Se alguém foi isso para mim, eu tenho que ser isso para os outros, né? Então, se eu recebi gratuitamente, vamos dizer assim, é da mesma forma que eu tenho que retribuir, né? Existe uma vontade maior que todas as nossas, dos encarnados, que é a vontade de Jesus. A minha alegria é fazer a vontade de Deus. A vontade de Jesus é a vontade de Deus. Então, não existe vontade maior que a do Cristo. A vontade dele reina sobre a nossa. E Deus tem seus caminhos, seus processos de fazer as coisas acontecer, que nos encaminham para determinadas situações. São as graças divinas que nos encaminham para situações das quais necessitamos para reajustar dentro de nós o que está desajustado, sublimar pensamentos e sentimentos, reconciliar-se com nossos irmãos. Um pouquinho só. Ele tem seus caminhos que nós desconhecemos praticamente todos. Viver é conhecer, no sentido de passar pelos caminhos de Deus, que com sua vontade ele faz prevalecer. Nós temos nosso livre-arbítrio, mas ele é regido pela vontade divina. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Boa noite para quem eu não falei. Sheilinha? Eu queria comentar um pouquinho sobre essa questão de, assim, quem merece, quem não merece, né? Eu acho um pouco Entre aspas, difícil. né, Sheilinha? Porque aí já entra o julgamento, né, Val? Isso, isso. E aí não julgueis para não seres julgados, né, também. E assim, né, eu acho assim, mas ainda dentro desse julgamento, que a gente acaba caindo nele muito corriqueiramente, né? Eu acho assim, a graça, por exemplo, da encarnação, ou qualquer graça, né, como você bem definiu aí, logo no comecinho aí, se a gente entra nessa questão de merecimento e entende que aquela pessoa mereceu a graça, então essa graça fica justificada, né? Quer dizer, pô, ela foi dada e foi acolhida, foi aproveitada, né? Ela fica justificada. Agora, digamos que o ser humano não tenha acolhido, né, esse grão, né, divino dentro do seu íntimo e não tenha aproveitado, né, a graça. O que fica justificado? Aí fica, eu assim, o que me passa aqui pela cabeça é o que fica justificado é a lei de Deus, né? Aí fica justificado todos aqueles recursos que a lei de ajuste da gente nos oferece, como graça também, se for ver em última instância. Mas, então, está todo mundo sujeito, mas às vezes a gente podia estar
está sujeito a não ser submetido a tudo que a lei nos oferece para que a gente entenda as questões, né? É meio assim que me passa, porque, de qualquer forma, é uma graça, né? Mas, Deixa eu fazer uma pergunta aí. Você está falando que a gente poderia não estar submetido a lei? essa lei? Não, ao contrário. Ah, tá. Ao contrário, eu acho Tá. assim, muitas vezes os reajustes, né, eles vêm, eles ficam justificados porque a pessoa não acolheu a oportunidade que ela teve de acolher de uma forma menos difícil, né? Então, de qualquer forma, em última instância, nós vamos ter a graça, porque a lei divina, ela nos dá oportunidades de reajuste, mesmo com mais dor, com mais sofrimento, enfim, né? Então, é isso. Quem, digamos assim, se tivesse aquele negócio, quem merece, quem não merece. Quem merece, pronto, recebeu a graça, justificou ela, legal, vamos para frente. E quem não acolheu a oportunidade que teve, vai receber, o que vai ficar justificado são esses reajustes, que são bons também, afinal de contas. Era isso. Não sei se eu nem consegui acrescentar nada, mas só falando o que me passou pela cabeça. Com certeza, eu acho que eu entendi o que você falou, né? É a lei de causa e efeito, né, Sheilinha? É a lei de causa e efeito. Tantas coisas nos são apresentadas, né, em cada existência, né, a cada dia, e da maneira como a gente encara essas situações todas, né? A gente tanto pode estar na situação de estar aceitando e vivenciando essa graça, né? Como até se revoltar com alguma situação, né? Um parente difícil, sei lá, você se revolta e aí você cria um débito, né? Cria um débito a graça será uma nova oportunidade. É isso que você falou, não é isso? É isso que eu entendi do que você falou. A graça será essa nova oportunidade que às vezes vem dolorosa, mas às vezes nem tanto, né? A gente não pode dizer. E como a gente comentou a semana passada, que, por exemplo, a gente falou da lepra, por exemplo, né? A lepra seria, assim, aquele reajuste mais doloroso possível, né? Mas o remédio mais eficaz também, a gente comentou, né? Para realmente você quitar aqueles débitos mais terríveis, mais complicados, né? Mas vamos ouvir primeiro a Yara e depois a Sueli. Então, aproveitando o gancho aí que a nossa irmã Sheila aí trouxe, eu fiquei tentando assim criar a minha linha de raciocínio. E a gente aproveita a fala do Evangelho, e eu entendo que todos nós somos de diferentes solos, né, do semeador. Então, quando uma graça chega a nós, né, vinda através de uma experiência, vinda através da misericórdia divina, a palavra merecimento, para mim, encaixa mais a boa oportunidade do solo estar pronto. Muitas vezes a gente perde essa chance, né, de se renovar, de crescer, de fazer essa mudança interior nossa, porque o nosso solo está muito seco, nosso solo é árido, nós não estamos prontos. Mas a misericórdia divina, né, nos acolhe a todo tempo. Então, vai chegar um momento que coisas vão acontecer na nossa vida que vão tornar as outras oportunidades bem-vindas, né? E aí a gente vai estar com um solo mais propício e aí a semente vai germinar. No momento, quando alguém... É como a gente, às vezes, falar, né? Que, às vezes, a gente fala para uma pessoa, quando a gente está empolgada com o espiritismo, né? Porque ele é tão coerente, tão lúcido, tão esclarecedor, que quando a gente está assim, naquele momento... acho que todo mundo já passou por um momento que parece assim, que você descobriu uma fórmula de viver e aí você quer compartilhar com outras pessoas e, às vezes, entra pelo ouvido e
passa adiante, não fica nada, por quê? Porque são os solos que ainda não estão prontos, né? Que ainda não estão prontos para receber. Eu estava outro dia fazendo uma ponte, eu falei assim, como é que a gente vai falar de encarnação, né? Está lá no livro dos médicos, como é que a gente vai falar de encarnação se você nem acredita que você tem uma alma imortal? Então, tudo é um momento, tudo é um degrauzinho, tudo é como você está propício para a sua semente. Aí só queria completar o que a Sheila falou, muito bom. O Badante falou, e acrescentar o meu ponto de vista, como às vezes eu preciso das minhas metáforas. Tá certo, tá ótimo, querida. Obrigada. Sueli? A Yara falou tudo que eu ia falar, porque a gente vive debaixo das graças de Deus, né? Só que a gente tem que saber receber. E muitas vezes o solo do nosso coração não está preparado para receber. Aí a gente passa batido na oportunidade, mas tudo é um aprendizado, né? Tudo. Exatamente, querida. Muito bom. Muito bom. Vamos prosseguir mais um pouco? Lembrando que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, né, uma parte que fala do dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. O dom de curar, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus aos seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo pelo que nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Acho que isso está bem claro para a gente, né? Aí tem também no Evangelho, né, com relação às preces pagas. Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava, precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que, a pretexto de extensas preces, devoram as casas das viúvas. Peraí, só um pouquinho, gente. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. É outra referência, né, a questão disso que está no Evangelho também, né? E aí, tem um texto aqui sobre mediunidade gratuita. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos, tinham mediunidade. Igualmente receberam de Deus um dom gratuito, ou de serem intérpretes dos espíritos, para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, a eles médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer, não tenho fé, porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Tudo bem? Eu acho que isso está tão tranquilo na nossa cabeça, né? Mas vocês querem fazer algum comentário, alguma coisa? E tem um pedacinho aqui, né, que está na entrevista do Chico, né? Sobre o salário da mediunidade. Então, quem trabalha tanto e trabalhou tanto até agora, nada recebe pelo seu trabalho? A resposta do Chico, né?
Graças a Deus, nunca entrou em nossas cogitações receber qualquer remuneração pelos livros psicografados, que os nossos amigos espirituais consideram como sendo um depósito sagrado. Mas é preciso que eu me explique. Tenho tido uma compensação muito maior que aquela que pudesse vir ao meu encontro através do dinheiro. É a compensação da amizade. O Espiritismo e a mediunidade trouxeram-me amigos tão queridos que me dispensam tanto carinho que eu me considero muito feliz com esses tesouros do coração, como se tivesse milhões à minha disposição. Esse é o Chico, né, gente? Coisinha linda, né? Ô, Val. Fala, querida. Yara, o Chico era um solo preparado, né, Yara? Isso. Completamente. Preparadíssimo, adubado, arejado, tudo, né? Tudo que precisa, preparadíssimo, né? Oh, meu pai. Aliás, está chegando a data de aniversário dele, né? Pois é, né? Abril, né? 2 de abril. É, tá chegando. Nossa, 2 de abril, eu tenho uma palestra para fazer dia 2 de abril, preciso lembrar de falar isso na hora da palestra. Bom, o salário do fiel servidor do Cristo. Aquele que se apresenta como fiel servidor, divulgando a boa nova, consolando aflitos, esclarecendo as ilusões, fortalecendo os corações enfraquecidos, apresenta-se como um ser hábil a exercer grandes tarefas. Quanto maior for sua possibilidade de mostrar-se como discípulo ou como apóstolo, mais oportunidades lhe serão oferecidas para que continue trabalhando cada vez mais em prol da evolução da humanidade. Portanto, o salário do fiel trabalhador do Cristo é mais trabalho. Acho fantástico isso, gente. Aí a gente reclama quando tem que fazer um monte de coisa, quando aparece um monte de coisa para fazer, né? Eita vida, mais trabalho. Bom, gente, fala, Sheilinha, fala. Eu só queria lembrar que até semana passada a gente tirou a gente saiu naquele Sede Perfeitos, né? E que fala que Deus faz nascer o seu sol sobre bons e maus, né? E faz a chuva também cair sobre justos e injustos, né? Então, combinando essa frase aí com a questão da graça, né? Do merecimento, né, Sheila? Então, quer dizer, os bons, eles recebem muitas, assim, essa graça e multiplicam, eles né, dão essa vazão aí. Então, eles aparecem nessa listagem aí do Evangelho primeiro, porque talvez até nessa equação divina, ele fala assim, não, recebe aí e multiplica, bons e os maus também vão receber, mas os bons estão primeiro. E na chuva, os justos, que chuva seria uma metáfora para a dificuldade, né? Recebem primeiro também do que os injustos, né? Então, num sentido de que também é misericordioso, porque eles já receberam primeiro a luz do sol e agora eles vão receber a chuva também, porque talvez, né, estejam também mais fortalecidos para recebê-la e os injustos recebem depois, mas tudo bem. Então, é muito legal quando a gente entra assim, né, nessas caixinhas pretas assim, vai... Quem falou isso foi o Arthur uma vez, já faz mais de 10 anos que eu ouvi o Arthur falar isso, eu acho, ou menos um pouco, também não tanto. Mas eu lembro que quando eu comecei a ouvir palestra dele, ele falou dessa questão, achei interessante, né, e agora eu lembrei. Então, essa questão da graça também, né, entra aí. Eu adoro estudar essas coisas, viu, gente? Então, dá licença para eu falar um pouquinho, pôr um pouco para fora. Obrigada. Por favor, faça isso, né? Faça isso. Que bom, que bom. Denise, querida, fala aí. É que nessa questão que a Sheila falou de
os bons receberem primeiros e os justos receberem também a parte da chuva, propriamente dita, primeiro, não é porque seria que os bons eles já estariam mais propensos a receber, portanto, eles observam primeiro, que aquele que está com o coração fechado, ele não consegue observar a graça. Ele acaba deixando a graça passar. Já o bom não, que está com o coração aberto, ele se apercebe, né, primeiro, né, disso. E a parte da chuva, que seria alguma disfunção, alguma coisa na nossa vida, um desequilíbrio momentâneo, essas coisas, o justo também está preparado para receber isso. Então, ele recebe isso do mesmo modo que ele recebe a graça, né? Ele recebe assim do mesmo modo, e dali ele vai trabalhar toda aquela dificuldade, né, que está se passando ou com ele, ou com alguém muito perto dele, que acaba atingindo a ele também, né? E o injusto não, o justo vai reclamar, vai espernear, vai fazer tudo que tem, mais alguma coisa. Né? Aí ele custa se aperceber que aquilo ali é um instrumento de melhoria, de evolução, né? Eu achei visto aí. Muito legal, Denise. E vocês fizeram me lembrar também daquela passagem que ele fala assim, fala para os fariseus, né? Que os pecadores e as prostitutas os precederão no reino dos céus, né? Entra... então, mas ele não fala que eles não vão entrar, eles falam que eles precederão, quer dizer, vão primeiro, né? Porque realmente estão mais preparados, como a Denise falou, a Sheilinha, a Yara, todos falaram aí, né? Então, é o solo mais preparado que está recebendo essa orientação, essa graça, né? Então, já assimilou mesmo isso e entra primeiro. Eles, como é um solo mais duro, vai entrar, mas vai entrar depois. Lembrei dessa passagem também, né? Muito legal. Gente, eu tinha visto até aqui a questão da de graça, né? Agora, eu lembrei desse outro texto aqui. É um texto do Emmanuel que está no Pão Nosso. O título é Na Revelação da Vida. E o versículo que ele comenta é: E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, né? Então, eu busquei esse texto aqui por conta dessa abundante graça que ele vai comentar aqui, tá? Então, primeiro um comentáriozinho aqui, na verdade, com relação ao título. É interessante pensarmos nesse título. Para nós, espíritas, só a palavra revelação já nos remete à lembrança das 3 revelações que o mundo maior nos ofertou. E quando se fala em revelação, entendemos que algo que não era conhecido é fornecido, ou algo que não se podia ver ou entrar em contato nos é mostrado, certo? Então tá. Mas, deixa eu só ver se não há ninguém perdido aqui, gente, que tem alguém... Espera só um pouquinho que tem alguém que não está conseguindo entrar aqui. Pronto, gente. Então, vai. Mas Emmanuel nos fala a revelação da vida. Ele não fala das revelações que a gente teve aqui, as 3 revelações que a gente teve, né? Ele fala a revelação da vida. E aí nós podemos pensar que a doutrina espírita foi, digamos, encarregada de tirar alguns véus da nossa ignorância, né? Desvelar as leis morais. E a grande revelação foi revelar o mundo espiritual. Então, na revelação da vida, a maior revelação é no sentido da existência da vida após a vida terrena, a verdadeira vida, a espiritual, a vida real. Portanto, que há vida após a morte.
Talvez a noção sempre tenha existido, mas a doutrina espírita que nos revela detalhes, informações, perspectivas de como pode ser essa vida futura em função de como vivemos esta vida terrena, né? Então, prosseguindo. Mas a gente pode dizer também que a grande revelação disso veio com Jesus na sua ressurreição, né? Mostrando que a vida prossegue, né? Que ele não estava morto. Então, a doutrina espírita vem esclarecer e ampliar ainda mais nossos conhecimentos sobre a vida depois da morte física. Mas nós podemos encarar esse título da revelação da vida também sobre outro aspecto, lembrando uma fala de Jesus: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Como assim? Todos estamos vivos. Então, o que ele queria dizer com essa fala, né? Ele fala em vida em abundância. E vida em abundância não é simplesmente existir vivo fisicamente. Existir é bem diferente de viver abundantemente. Viver representa, a gente já comentou isso, porque falamos do Erguei Mortos, né? Lembra? Viver representa despertar para a nossa imortalidade. Viver consciente dela e em função dela. Viver de tal forma que estejamos construindo nossa imortalidade, voltada para os princípios cristãos da fraternidade, da caridade, da solidariedade. É viver nesse mundo sabendo que nosso verdadeiro mundo é o espiritual e que aqui estamos para contribuir com a obra da criação, como está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. É viver com amor ao próximo, na esperança de que nossa vida futura pode ser repleta de alegrias e amorosidade, dependendo das nossas ações aqui praticadas. E isso tem tudo a ver com o versículo escolhido por Emmanuel para comentar. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pensemos agora nos nossos verdadeiros heróis dos primórdios da história cristã, nossos apóstolos, mas também em tantos outros que com eles conviveram, que acabaram no anonimato, mas que atuaram de forma extraordinária também. Os apóstolos tinham essa certeza da vida futura. Testemunharam a ressurreição de Jesus. Sabiam que poderiam reencontrar com ele após abandonar essa vida terrena. Por conta disso, vemos através da nossa história a presença de missionários, nossos verdadeiros heróis do cristianismo, que humildemente e corajosamente abriam mão da própria vida. Quando perseguidos, pela certeza da existência dessa vida mais abundante e verdadeira na imortalidade, na vida espiritual, com a possibilidade de reencontrar Jesus. Foi o que aconteceu nos primórdios do cristianismo, que se apresentava completamente incompreensível pelos romanos, por exemplo. Viviam em função daquela verdade que Jesus trouxe: a morte não é o fim. Sabiam que o que os esperava lá dependia do que faziam aqui nesse mundo. Sabiam que conduzindo uma vida regada de amor, fraternidade, humildade, benevolência, o mestre que sabiam vivo os acolheriam, estariam com Jesus. E por viver como filhos da luz, em todos eles havia abundante graça. Pois vivendo de conformidade com as leis divinas, a espiritualidade encontrava nesses recursos necessários para promover as graças aos necessitados. O alto se servia desses corações, isso que quer dizer quando nos versículos está: e em todos eles havia abundante graça. Aí vamos para o texto do Emmanuel, tá? Porque eu fiz um comentário anterior aí, mas a gente está comentando, na verdade, só o título.
Alguém quer fazer algum comentário aqui, antes da gente entrar no texto mesmo de Emmanuel? Não? Então, vamos lá. Então, como a gente fez a semana passada, o que está em pretinho é o texto do Emmanuel, o que está em azul é comentário nosso, tá? Os companheiros diretos do Mestre Divino não estabeleceram os serviços da comunidade cristã sob princípios cristalizados inamovíveis. Cultuaram a ordem, a hierarquia e a disciplina, mas amparavam também o espírito do povo, distribuindo os bens da revelação espiritual, segundo a capacidade receptiva de cada um dos candidatos à nova fé. É muito interessante isso, tem tudo a ver com muito que a gente acabou de falar aí, sobre o solo fértil aí, né? Ou seja, eles não se enclausuraram entre eles em oração, meditação apenas. Era uma vida dinâmica. Tinham sua organização interna, ordem, hierarquia, disciplina, mas dedicavam-se ao amparo dos necessitados dessa revelação espiritual que receberam, respeitando sempre a capacidade de cada um de receber certas orientações. A revelação era oferecida de acordo com a possibilidade de recebê-la, respeitando a condição do irmão. Então, eles não só ofereciam o atendimento físico, vamos dizer, além de toda uma organização interna, né? Eles ofereciam estudo para eles também, como a gente está fazendo aqui, a gente está estudando. Quando eles falam, né, dedicavam também a necessidade da revelação espiritual que receberam, né? Ou seja, passavam tudo aquilo que eles tinham aprendido com Jesus, eles passavam também para aqueles necessitados, respeitando a condição de cada um, respeitando o solo, como a gente comentou anteriormente aí, né? O tipo de solo de cada um, para receber isso, né? Emmanuel, negar presentemente a legitimidade do esforço espiritista em nome da fé cristã é testemunho de ignorância ou leviandade. Que adianta a gente ler Kardec, Chico, todinho, se não nos esforçamos para a nossa transformação? Chegando ao momento de aferição, não poderemos alegar ignorância. A nossa situação acaba ficando pior. Portanto, é testemunho de ignorância ou leviandade. A gente tem todo esse material aí que a gente pode acessar, pode aprender e pode tentar, como a Alcione falava, né? Aprender, meditar, refletir e tentar vivenciar, né? Não tem desculpa. Infelizmente, a gente não vai ter muita desculpa para apresentar lá, não, tá? Seguindo. Os discípulos do Senhor conheciam a importância da certeza, a sobrevivência. Peraí. Conheciam a importância da certeza da sobrevivência para o triunfo na vida moral. Eles mesmos se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste, ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser além do túmulo. Por isso mesmo, atraíam companheiros novos, transmitiam-lhe a convicção de que o mestre prosseguia vivo e operoso, para lá do sepulcro. Muito importante para eles a divulgação dos conhecimentos que Jesus havia deixado a eles, porque eles sabiam da importância desses conhecimentos para cada um. Em razão disso, o ministério apostólico não se dividia tão somente na discussão dos problemas intelectuais da crença e nos louvores adorativos. Os continuadores do Cristo forneciam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e, em face do amor com que devotavam a obra salvacionista, neles havia abundante graça. Achei tão lindo esse texto, gente, do Emmanuel,
Por trabalharem com amor, dedicação na divulgação da mensagem do Cristo e no socorro aos necessitados de toda a ordem, seu testemunho era sempre de amor, de consolo, de amparo, na busca da salvação das ovelhas perdidas da casa de Israel. Das ovelhas sem pastor, como dizia Jesus. Como dissemos anteriormente, estavam em perfeita conexão com o mais alto. E o mais alto se servia dessa conexão para que a graça divina fosse ofertada. Portanto, neles havia abundante graça. Não é lindo, gente, de ver isso? O Espiritismo evangélico vem movimentar o serviço divino que envolve em si não somente a crença consoladora, mas também o conhecimento indiscutível da imortalidade. As escolas dogmáticas prosseguirão, alinhando artigos de fé inoperante, congelando as ideias em absurdos afirmativos, mas o Espiritismo cristão vem restaurar em suas atividades redentoras o fundamento da ressurreição individual, consagrado pelo Mestre Divino que voltou, ele mesmo, das sombras da morte para exaltar a continuidade da vida. Enfim, meus amigos, esse texto de Emmanuel é maravilhoso. Vem nos lembrar da importância de vivermos conscientes e em função da nossa imortalidade. Vem nos dar forças e estímulos para que voltemos nossa existência atual aos mais altos e dignos atos de amor e fraternidade, para que também nós possamos ter graça em abundância e que nossa vida futura possa ser também repleta de alegria por podermos reconhecer nossa consciência tranquila em relação ao que precisávamos ter feito nessa atual existência. Sim, pessoal. O que vocês gostariam de comentar aí? Vamos voltar no texto, se vocês quiserem. E aí? Fala, Glorinha. Oi, pessoal. Eu achei assim, o texto muito lindo. E chamou a atenção muito nessa ressurreição individual. Me tocou. Né? É essa nova vida. Uma vida assim, um pouco mais transformada. Uma nova oportunidade. Isso aí me tocou. Obrigada. Realmente. Fala, Sheilinha, e depois Jussara. Rapidinho. Essa plenitude, esse triunfo da vida moral, essa ressurreição individual a que ele se refere, ela precisa ser conquistada. Por isso que eles não davam a quem não estava preparado ainda. Porque dar uma cura, uma graça para quem ainda não estava preparado era, de certa forma, tirar a oportunidade da conquista que aquele espírito tem. Porque a gente precisa conquistar essas coisas, né? Então, então é isso, né? Que eu acho que essa era a lógica de não dar para todo mundo aquele benfazejo que eles tinham. Eles estavam saindo graça pelas ventas, né, deles, os apóstolos, mas eles tinham que ter essa sensibilidade também de dar de acordo com que a pessoa está preparada, como a gente desde o começo da fala da Yara já concordou, né? E só mais uma coisinha que eu queria falar, que é assim, eu faço parte de reunião mediúnica, né? E, assim, toda semana vem espírito, desencarnado, espírito, que, apesar dele saber que não é só essa vida, que ele está desencarnado, né?
e que ele se demora, às vezes, 2 vezes mais o tempo de uma vida encarnada naquela vingança, naquela coisa. Quer dizer, não é o fato dele saber que ele é imortal, porque ele sabe disso, que basta para que ele... pronto, já eu sou um espírito imortal e então eu vou ser bom, eu vou fazer as atitudes mais nobres, tal, né? A gente vê isso toda semana, né? Então eu acho que essa conquista ela é assim bem mais intrincada do que só isso. Eu acho que todo mundo aqui deve concordar, assim, de certa forma, com isso que eu estou falando, porque a gente vê isso na prática. Não basta saber que somos espíritos imortais para a gente fazer a nossa transformação individual, precisa mais. É por isso que isso. no comecinho ali, né, Sheila, ele fala que eles passavam a mensagem do Cristo, eles tinham que, acho que bem no comecinho, né, bem aqui na primeira, acho, deixa eu ver, distribuindo os bens da revelação espiritual, né, segundo a capacidade de cada um, né. Então, eu acredito que não só colocavam a questão da imortalidade, mas toda a revelação do Pai, né, de Jesus, no caso, né, porque não basta realmente, mas tem tudo é intrincado, como você falou, é uma conquista, e às vezes o ódio, né, a dor é tão intensa que realmente é difícil para eles, mas a gente sabe que eles, de uma hora ou outra, eles conseguem, né, porque é a finalidade da Reunião Mediúnica, é a finalidade de toda a obra da criação, é fazer com que todos nós nos aproximemos, né, das leis e, enfim, nos melhoremos, né, nos melhoremos. Mas vamos ouvir a Jussara. Mas essa questão aí que você falou, né, de eles se apresentarem assim, realmente é impressionante a quantidade de espíritos que chegam nessa condição, né, é impressionante mesmo. A gente ter uma ideia do quanto a gente ainda precisa, eu digo a humanidade, né, quanto a gente ainda precisa crescer, né? Quanto a gente precisa, como trabalhadores da seara do Cristo, quanto que a gente tem que trabalhar ainda. Né? Jussarinha. Isso que eu falo, quer dizer, o que a Sheilinha colocou é o que a Yara colocou, e Sheila está reforçando de novo, que a questão do nosso tempo é a questão do nosso solo interno, como é que ele deve estar, se ele está bem tratado, se está bem irrigado. E o que eu falo, que não adianta a gente levantar e comunicar, como eu falei no início, uma vez, numa reunião. Eu tenho 20 anos de doutrina espírita, mas eu só tenho uns 4 anos realmente com ela aqui dentro de mim, com o Evangelho de Jesus inserido, o Evangelho. Então, não adiantou. Aquele tempo eu ficava lá, escutava, é lindo, maravilhoso, entra por um ouvido, sai pelo outro. Não estava, meu solo ainda não estava perfeito para receber, né? Como você comentou, Valdete, lembrando Alcione, não adiantava somente conhecer, eu tinha que meditar, eu tinha que sentir, é esse sentimento que é o importante, porque só depois que eu consegui entrar, eu comecei a sentir, analisando cada coisinha, né, dos versículos, aí sim é que começou a me dar a força, o ânimo para poder vivenciar. É essa questão, né? Tanto que Jesus, vamos lembrar, por causa dos leprosos, né, da questão da hanseníase, aqueles que ele curou, aquele monte que ele curou, muitos morreram, outros não. A gente não tem noção realmente quem é que conseguiu se salvar. Sim. O pouco que a gente conhece da humanidade, de nós, quem sabe, não estávamos lá, fomos um deles,
e caímos e morremos, retornamos com a doença porque não sentimos, não conseguimos interiorizar e trabalhar isso realmente para seguir em frente, como ele pediu, como os apóstolos começaram a trabalhar. Interessante você falar, né, dessa questão do sentir, né, e lembrando a Senise, porque a gente trabalhou muito a questão da sensibilidade, né, na reunião passada, a sensibilidade. Então, cara, é a questão do sentir mesmo. Mas a Didiminha tinha levantado a mão e depois a Não, Denise. sem querer, me apertar os 3 pontinhos, apertei a mão, minha linda. Perdão. Foi sem querer? Tá bom, sem problemas. Então, a Denise. É que, desde o início, me passou assim a ideia da ressurreição, qual é a lição que os apóstolos absorveram com a ressurreição de Jesus. Por quê? Os apóstolos fizeram exatamente o que Jesus falou que cada um ia fazer. Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Teve todo aquele que o pessoal, não, eu não, mas chegou na hora H, eles fizeram, né? Mas aí quando Jesus morreu, entre aspas, vamos dizer assim, né? Eles ficaram meio acuados, né? Porque eles sabem o que eles fizeram, eles tinham consciência do erro deles, né? Que eles caíram, né? No erro. E a vinda de Jesus ressuscitado mostrou para eles, tá bom, vocês erraram, agora vamos continuar a nossa missão? Qual é a nossa missão? Não adianta você ficar chorando em cima de um erro. Vamos lá, vocês são os discípulos, vocês são os meus escolhidos para levar a mensagem. Então, vamos levar a mensagem? Então, eles já começaram até a levar a mensagem com uma outra ideia, né? Porque eles viram que não é uma questão só de imortalidade, é uma questão de você ter várias oportunidades dentro dessa imortalidade, né? Aí eu vejo assim, que foi aquilo? Quando ele chegou, Tomé não quis acreditar logo de princípio, precisou ver para crer, né? A Maria Madalena, ela já queria abraçar Jesus, já queria fazer aquela coisa, aquelas festa toda, e ele falou, não, ainda não é o momento de me tocar. E os outros discípulos o receberam bem, mas ele teve que ir lá não sei como é que se chama, a moradia daquela época, né? Mas eles receberam isso, então nós temos oportunidade, então vamos bola para frente, vamos fazer o que a gente tem que fazer, né? Levar a mensagem de Jesus. É isso aí, minha flor, muito bom. Eu gostei, Denise, não adianta a gente ficar remoendo erros, falhas, a gente tem que reconhecer e ir em frente, como ele falou para os apóstolos, né? Tem que seguir. Não adianta a gente ficar chorando o leite derramado. Se deixar lá e não fazer nada, o leite vai feder. Então, vamos trabalhar isso. É isso aí, pessoal. Sueli, fala aí, querida. É que, assim, para mim, todos nós que estamos aqui já somos discípulos. Então, a gente já tem aquela vontade de fazer certo. É só a gente perseverar, continuar, cai e levanta, porque a gente vive caindo, né? Mas cai e levanta, e vamos continuar até conseguir essa graça, né? Ai, muito bom, muito bom. O bom de cair, né? Vamos dizer que tem um lado bom, vamos pensar nisso, né? Porque você compreende melhor a caída do outro, o erro do outro, né? Então, eu acho que aí acaba tendo até um certo equilíbrio, te dando até mais força, né? Muito bom, pessoal, muito bom. Bom, hoje nós vamos terminar um pouco mais cedo, que terminamos o versículo, né? E aí, semana que vem, a gente começa outro
outro tema que, sinceramente, eu não pensei nele, mas se tiver sugestão, alguém pode falar aí. Sheilinha? Não, já que acabou, eu vou falar mais um pouquinho. Assim. Não acabou. Fiquem à vontade para fazer os seus comentários. Pedro, né, foi falado que ele negou, né, Jesus naquele momento e tal. E ele era um espírito que viu a transfiguração, ele estava lá. Ele viveu com Jesus anos, ele viu as coisas que Jesus fazia, ele mesmo foi dado a ele fazer, né, que a gente acabou de ver, sai aí, vai fazer de graça o que você recebeu, mas ele recebeu isso e fez, né? E mesmo assim, né, Sueli, ele negou. Então, aí depois, o que aconteceu? Jesus veio e deu o quê para ele? Mais trabalho, igual você falou, né? Aí ele teve uma vida difícil na configuração do cristianismo e do evangelho, e aí ficou rocha, né? E realmente ele conquistou por ele. E é isso que eu estou falando. É uma conquista que cada um tem o direito de fazer e que vai ser, então, já que a gente falou antes nessa palavra, vai ser mérito total dele. E todos nós temos o direito de fazer as nossas conquistas e falar, puxa, eu cresci, eu passei e tal, eu aprendi, e é uma coisa de dentro para fora, né? Então, essa coisa de milagre, de dai para mim essa paciência que eu não tenho, cai paciência na minha... Não é assim, né? A gente sabe disso. E eu acho também que a gente está aí no caminho, pensando, refletindo. Eu estou na parte de refletir ainda, Jussara. Infelizmente, eu ainda não cheguei muito nessa parte ainda. Mas, então, eu não me comparo com esses discípulos de jeito nenhum, né? Mas somos todos vamos chegar lá, como eles chegaram, como Jesus chegou, e a gente também vai chegar, né? Então, a gente tem aí a identidade. É interessante essa lembrança sua, né? Porque lá no Boa Nova, quando o Humberto de Campos trata isso, Jesus fala uma frase para ele fantástica, né? Que ele iria aprender que o homem é mais frágil do que perverso, né? Então, ele amava muito o mestre, ele amava muito Jesus, ele viu tudo, como você falou, ele viu todos os fenômenos que aconteceram, Pedro estava presente, ele viu tudo o que aconteceu, né? Ele amava muito o mestre, ele abandonou, quantas coisas ele realmente já tinha abandonado, né? Mas ele não deu conta ainda, o terreno estava se preparando, mas não estava totalmente adubadinho, preparado para um testemunho maior, né? Para um testemunho maior, porque na época as pessoas, às vezes as pessoas da família, os amigos, os correligionários ali poderiam ir para a cruz junto, né? Então era o receio dele, Então o que foi? Ele foi frágil, mas nunca perverso, né? Porque ele amava realmente, mas ele não deu conta, naquela hora ele não deu conta daquilo. Foi acima das forças dele, né? Mas mais para frente ele seria, né? Ele seria forte o suficiente, né? Porque tem outra mensagem do Humberto de Campos que fala do desencarne dele, né? Que ele, na verdade, ele foi crucificado de cabeça para baixo, né? Porque não achava digno, né? Morrer da mesma forma, né? E tem um outro texto que fala, que eu acho muito interessante, né? Porque nesse que Jesus fala para ele que ele iria negar, o Simão Pedro fala para ele, mas onde você vai? Que a gente vai junto, eu vou junto com você, de todo jeito, e no fim não foi capaz de ir, né? Mas aí, depois do desencarne dele, né?
Jesus o leva, não sei se vocês lembram desse texto, Jesus o leva para um local assim maravilhoso no mundo espiritual, para que ele pudesse repousar, se refazer de todas as dificuldades que ele passou, tal, né? E fica ali, e Jesus fala para ele, ó, você pode ficar aí quanto tempo você quiser, né, se restabelecendo, mas eu tenho que... Mas aonde você vai, mestre? Não, enquanto houver um gemido na terra, eu não posso descansar, Jesus fala para ele, né? Então, aí Simão Pedro fala o quê? Então eu vou junto com você. Aí eu vou junto com você. Aí ele foi forte, né? Ele foi forte, e além de tudo, ele vai junto, e aí estão em algum local ali, e aí Jesus diz para ele assim, em determinado momento, Pedro, alguém te chama. Alguém te chama. Vocês lembram disso? Alguém te chama. E que ele vai ver o que é. Era o soldado que tinha tacado a pedra na cabeça dele para ele desencarnar rapidamente, né? Aquele soldado, eu não lembro o nome do soldado. Aquele soldado estava em frente ao sepultamento do próprio Simão Pedro, do túmulo ali de Simão, com o filho enfermo no colo, muito enfermo, quase à morte, pedindo perdão para Simão Pedro, já convertido ao cristianismo, e pedindo ajuda para Simão Pedro para salvar o filho dele, porque ele, no fundo, tinha visto que Simão Pedro já tinha salvo muita gente, né? E Simão Pedro vai lá e concede ali, com muita graça, concede ali a cura do filho do soldado, né? Quer dizer, a história de Simão Pedro é fantástica, gente, é fantástica. Mas tem uma lista de gente aqui querendo falar. Primeiro a Sueli, depois a Alcione, e depois não sei quem mais, depois a Yara. Vai, Sueli. Eu queria falar sobre Pedro também, que Pedro era muito rígido, né? E ele era muito rígido nos julgamentos. Tem uma história muito engraçada que Jesus mandou ele ajudar uma determinada pessoa, ele foi lá, aí olhou, e quando Jesus voltou, e aí, Pedro, como é que foi lá? E eu fiz, aconteci, porque eles eram assim, eles eram assado. Aí Jesus falou, mas foi por isso que eu te mandei, sabe? Então, quando ele percebeu que ele negou Jesus e que ele olhou para Jesus, que Jesus estava numa cela que dava para um lugar externo, né? E que ele olhou para os olhos de Jesus e não viu reprovação, só viu aquele amor, aí a ficha dele caiu, e aí começou a mudança dele de ser aquele Pedro pedra para ser aquele Pedro sustentáculo da igreja. Muito bom, Sueli, muito bom, muito bem lembrado, muito bem. Muito obrigada, querida. Alcione? Queridas, Val, desculpe pelo atraso, mas eu estava com uma amiga aqui do Sul, doida para despachar para vir para a reunião. Tá, tudo bem, vamos lá. Olha, é tão emocionante isso que vocês estão falando, né? Sobre o Pedro. A dona Zilda Alvarenga, não sei se vocês conheceram, foi aqui uma figura do movimento espírita, amiga do professor Diolindo Amorim, era professora lá no Instituto de Cultura Brasileira, e ela citou uma vez uma carta de Pedro, onde havia alguma coisa, e quando ele fala, ele diz assim: quem sou eu para julgar isso? Eu que neguei Jesus não posso julgar. Me lembrei disso, né? Que é tanta coisa bonita. E eu me lembrei também, Val, daquela questão que Jesus pede para ele ir para Jerusalém. Ele vai para Jerusalém, mas ali ele vê que a coisa estava feia, né? Aí ele decide ir embora, né? E aí, no meio da estrada, ele vê Jesus já vindo. Ué, mestre, para onde você vai? Para Jerusalém. Aí ele dá meia volta e segue o mestre, né? Muito emocionante, né? E há uma
tela pintada desse Pedro na cruz, sendo crucificado ao contrário. É uma tela belíssima, viu? Tem Pedro, muito bonita, muito bom. né? Vamos Obrigada. ouvir a Yara agora. Obrigada, menina. Então, seguindo essa linha do que vocês falaram, né, quando eu fiquei aí para falar, é que eu fiquei também refletindo aqui, porque a chegada de Jesus, né, foi a segunda revelação, né? E, como ele falou, ele não veio alterar a lei, né? Ele veio dar continuidade. E aí ele vem com um único, né, com única proposta, que era amar a Deus por todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o evangelho dele não foi foi um evangelho de amor, o tempo todo de amor. Ele ensinou aqueles homens o que era amor, né? Tanto é que, como vocês citaram, a Val citou, né, que no momento ali do derradeiro dele, que Pedro olhou para ele e sentiu nos olhos o quê? Amor. Então, aquela fragilidade de Pedro é uma fragilidade normal para a época, porque ainda espíritos que ainda traziam muitas coisas, né? Muitas contradições dentro de si. Mas assim, o que Jesus trouxe para eles, né, como ensino, como vivência, como caminhada, foi o amor. E por isso que eles conseguiram seguir, né? Quando Jesus volta e diz a eles vão dar continuidade, né? Como vocês falaram, caiu, levanta. Mas o que, na realidade, é assim, vocês têm que dar o que vocês entenderam, o que vocês receberam. E era só amor. Só depois, agora, né? Praticamente agora, né? Com a terceira revelação, que a gente vai entender tudo isso que a gente está olhando com esse recorte novo, né? Que são os espíritos que vieram nos trazer esse discernimento, esse esclarecimento de cada momentozinho. Mas, na realidade, o Evangelho de Jesus era só amor. Se a gente for ver, era amor levando para uma reforma moral, né? Então, isso eles conseguiram fazer. Eles conseguiram fazer. É isso que eu queria colocar. Muito bom, Yara, querida, muito bom mesmo. Alguém mais quer fazer algum comentário, pessoal? Não? Então, vamos encerrando por aqui, agradecendo a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. E, se Deus assim o permitir, a gente está de volta na próxima semana, certo? Com mais uma passagem aí diferente, que, desculpa, eu não vi, mas assim que resolveu, não sei que eu vou buscar uma legal aqui para a gente ver, tá? Até a próxima, então, gente. Não vou embora aí, fica aí. Pronto, cá estamos, agora off.